Olá pessoal, essa é uma aula que vai complementar o vídeo mais recente que eu gravei, o vídeo sobre soma e subtração de frações. Então veja aqui nossa situação. Eu tenho 2 mais 1/3. Eu tenho aqui um número inteiro que deverá ser somado a uma fração. O que acontece é que para muitos alunos, o aluno corretamente ele vai procurar os denominadores para fazer aquela multiplicação em cruz, né? E aquela multiplicação da base, aquilo que a gente falou, multiplica em cruz e dá um sorriso, né? Só que o aluno olha para esse caso aqui do número inteiro, ele não vê um denominador, ele não vê nada aqui embaixo do número 2. Não é que não tem nada aí. Acontece que aí, nesse caso aí, ó, fazer aqui o símbolo da fração ficou um pouquinho torto, mas deu para entender. Nesse caso aí, você tem, na parte de baixo da fração, o número 1. Ele está invisível, mas ele está aí. Você não está vendo, mas ele está aí. Isso posto, você consegue sim enxergar o denominador. O denominador é 1. Agora sim, você está muito tranquilo para multiplicar em cruz. Olha aqui, ó. Multiplica em cruz, tá vendo? E dá o sorriso, conforme a gente acabou de aprender. Então vamos lá, olha só. Faz a ligação, o 2 liga com 3, ó, tá vendo? Ou seja, eu tenho 2 vezes 3. Ó, o 1, nesse caso aqui, ligou com 1 lá em cima, ó, segue a seta, ó, tá vendo? Então, eu fiquei com 1 vezes 1. Lá embaixo eu tenho 1, ó, as bases estão se multiplicando, eu tenho 1 vezes 3. Olha aqui, ó, 1 vezes 3. Uma observação aqui, eu falei com alguns de vocês na nossa última aula. Caso alguém não tenha comparecido lá, vou repetir. Esse pontinho aqui, a partir do ensino fundamental, esse pontinho é o símbolo de multiplicação, tá? Então você fazia isso, ó. 2 vezes 3, agora você faz 2 pontinho, no caso aqui é 3, né? 2 pontinho 3, ok? Então você vai passar a usar esse símbolo no lugar das multiplicações. Retomando aqui. Então eu tenho uma operação de soma, né? É uma soma entre frações. Aliás, uma soma entre o inteiro e frações. E eu tenho o símbolo da fração, olha lá. Ó. Vamos fazer a conta por partes. Ó. 2 vezes 3 é 6. Mais 1 vezes 1 é 1. Na parte de baixo eu tenho 1 vezes 3, que é 3. 6 mais 1 é 5. E 3 é minha base, ou seja, tenho 5/3 como resultado. Se for possível, você procure sempre a simplificação das frações. É algo que eu não estou exigindo ainda, tá? Nós estamos no começo, eu quero muito que vocês entendam esse procedimento todo aqui, tá? Da multiplicação em cruz, tá? Essa é a minha preocupação. Nesse caso aqui, não daria mesmo para você realizar a simplificação. 5/3 é nosso resultado, portanto. Outra situação. Mais uma vez eu tenho um número inteiro. Nesse caso, vou subtrair dele uma fração. Mesma situação, o aluno vai ali e procura, cadê o denominador para ver o que eu tenho que fazer? Mais uma situação onde você não está vendo, ó, você não está vendo, mas tem o número 1 lá embaixo, tá? Agora que você conhece os dois denominadores, que você sabe que são denominadores diferentes, desse lado eu tenho 1, desse lado eu tenho 4, você vai fazer aquele procedimento que a gente aprendeu. Deixa eu mudar aqui até a cor aqui, ó, para ficar fácil da gente registrar. Você vai multiplicar em cruz. Ou seja, denominador com numerador, numerador com denominador, e vai fazer a multiplicação entre os denominadores. Eu gosto de dizer o seguinte, ó, para a gente não esquecer, ó, multiplica em cruz e dá um sorriso. Multiplica em cruz e dá um sorriso. Vamos fazer isso aí, então. Seguindo as setas, tá? Você tem aqui, ó, o 5 até o 4, ou seja, 5 vezes 4. Você tem o 1
ligando-se com o 2. Ou seja, você tem 1 vezes 2. Lá embaixo você tem 1 ligando-se, ou seja, multiplicando-se com o 4. Você tem 1 vezes 4. Sua operação, nesse caso, é uma subtração. E você tem aqui, ó, uma fração, é que nós estamos trabalhando inicialmente, não podemos esquecer. Realizando todas as multiplicações, 5 vezes 4, eu tenho 20. Menos é minha operação. 1 vezes 2 é 2. Lá embaixo agora, ó, denominadores. 1 vezes 4 é 4. Realizando a operação que sobrou, as operações que sobraram, na verdade sobrou a operação de subtração, né? 20 menos 2, 18 quartos. Vejam que, embora não seja ainda, né, algo que eu vou exigir de vocês com bastante frequência, caso alguém exija de vocês, sempre que possível você deve simplificar essa expressão. Então nós tivemos uma aula todinha explicando o que é simplificação de frações, né? Eu vou olhar para a fração. Eu observo que nesse caso aqui, eu tenho tanto em cima quanto embaixo, eu tenho números pares. Tanto o meu denominador quanto o meu numerador, ó, o denominador 18, numerador 4, ambos são números pares. Se são números pares, você vai se recordar que eu posso simplificar usando o número 2, né? Vou colocar aqui, ó, vou riscar aqui com outra cor para se ilustrar. Se eu usar o número 2 para simplificar a parte de cima, tenho que usar o número 2 para simplificar a parte de baixo. Eu estou dividindo em cima e embaixo por 2. 18 dividido por 2 é 9. E 4 dividido por 2 é 2. Portanto, eu tenho duas formas de responder essa questão. Eu posso dizer que ela é 18 quartos, eu estarei correto, e posso dizer que ela é 9 meios ou 9 metades, estarei correto também. Nós aprendemos sobre frações equivalentes. São frações que representam a mesma quantidade. Vou reforçar para vocês. Não há necessidade nesse momento, a menos que seja pedido para vocês, que vocês realizem simplificações, tá? Eu estou preocupado que você consiga chegar aqui, ó, no 18 quartos. Você entendeu? Até aqui tá bom. Mais para frente, a gente vai começar a fazer simplificações também nesses casos, ok, garotos? Vamos para a próxima questão. Muito bem, turma. Na verdade, nós não vamos fazer mais um exercício, vamos fazer mais um exemplo. E nesse caso, um exemplo um pouco mais elaborado. O aluno pode se assustar, pode entrar em pânico diante de uma situação como essas, ok? Então, antes do pânico, vamos analisar os itens e perceberemos então que não há motivo para desespero. O que nós temos aqui? Nós temos simplesmente uma fração que deve ser adicionada a um número inteiro. É só isso. Nos anteriores você observou o número inteiro vindo antes da fração. Nesse caso aqui ele aparece depois, é perfeitamente possível, tá? Dizer 8 mais 1/6 é a mesma coisa que dizer 1/6 mais 8. Essa posição não vai alterar o resultado final. A questão aqui é que às vezes a pessoa não vê aqui o denominador embaixo do 8 e pensa que não existe denominador, que não é verdade. A essa altura você já deve saber que sim, existe aí um denominador. Esse denominador é o número 1, ele apenas está invisível, interpreta dessa maneira. Agora que você sabe que ele existe, é só proceder normalmente. Olha lá, o que nós aprendemos, ó. Multiplica em cruz, dá um sorriso. Tá aí, ó. Multiplica em cruz, dá um sorriso. A questão é que nós temos aí 3 frações, né? Nós já aprendemos também que o ideal é resolver uma parte dela. O que aparecer primeiro, tá? É o ideal. Tá aqui, ó. Não ficou bom, peraí. Você pega as duas expressões que aparecem inicialmente, ó, e resolve essas duas expressões, tá? O menos 1/2, ele vai ficar aguardando a hora dele para entrar na conta. Vamos interpretar assim. Vamos lá, vamos seguir as flechinhas que a gente tem, ó. Eu tenho 1
conectado a 1, ou seja, eu tenho 1 vezes 1, mais, eu tenho 6 conectado ao 8, ó, eu tenho 6 vezes 8. Eu tenho a fração, não posso esquecer disso. Não posso esquecer lá embaixo de jeito nenhum. Eu tenho 6 conectado a 1. 6 vezes 1. Resolvendo aqui, eu tenho 1 vezes 1 é 1, mais 6 vezes 8 é 48. Dividido por 6 vezes 1 é 6. Portanto, eu tenho 1 mais 48, 49 sextos é o meu resultado. Agora sim, agora eu vou continuar o meu cálculo, vou unir esse cálculo com esse menos 1 meio aqui que sobrou. Então vamos lá. Vou continuar aqui, tá? 49 sextos, que eu já tinha encontrado, menos 1 meio. Novamente, vou até colocar com outra cor aqui, ó. Novamente, eu tenho aquela situação, ó. Denominadores diferentes, tá? Eu vou multiplicar em cruz, ó. Multiplica em cruz. Dá um sorriso. Eu estou multiplicando, portanto, o numerador pelo denominador em ambas as expressões e estou multiplicando as bases do denominador. Para ficar fácil de gravar isso, eu falo, multiplica em cruz, dá um sorriso. Que teremos então? Seguindo as flechinhas, ó, 49 conectado ao 2. 49 vezes 2. Cuidado que aqui é uma conta de menos, tá? Então tenho 6 menos 1. Aliás, 6 vezes 1. E eu tenho lá na base, lá embaixo, ó, eu tenho 6 vezes 2. Que é... Não, vou colocar aqui 6 vezes 2, é melhor, né? Para a gente não se perder. Ó, 6 vezes 2. Fiquei sem espaço aqui, ó. Vou continuar lá em cima, tá? Então vai lá. 49 vezes 2. Eu tenho 98. Menos 6 vezes 1 é 6. Dividido pela base, ó. A base é 6 vezes 2, que é 12. Se eu fizer essa conta direitinho, eu vou encontrar 98 menos 6, 92, sobre a base que é 12. Então, como resultado final da minha expressão, eu tenho 92 12avos. Porém, como eu tenho falado para vocês, sempre que possível, eu tenho que tentar simplificar a minha expressão. 92 e 12, ambos são números pares. Se eles são números pares, ó, eu posso dividir tanto em cima quanto embaixo por 2. Então, nesse caso aqui, ó, 92 dividido por 2 vai dar 46 em cima. Embaixo, ó, 12 por 2 vai dar 6. Eu tenho 46 sextos. Ainda são dois números pares. Se são números pares, eu posso dividir por 2. Tanto em cima quanto embaixo. Lá em cima, ó, 46 dividido por 2 vai dar 23. Lá embaixo, ó, 6 dividido por 2 vai dar 3. Então eu posso muito bem, né? Eu cheguei num resultado satisfatório nesse momento, 92 sobre 12. Mas se eu simplificar esse 92 sobre 12, igual eu fiz aqui, vocês estão observando aqui, ó, eu chego em 23 terços. Vou dizer novamente, nesse momento, eu não vou solicitar isso para vocês. Eu quero que vocês consigam fazer a soma e a subtração de frações. Um dia, estejam prontos, porque eu vou pedir sim para que você simplifique. Mas é óbvio, né, seja eu ou seja qualquer outro professor,
o aluno tendo dificuldade nisso ou em qualquer outra coisa vai ser auxiliado. Se você quiser já fazer uma revisão sobre simplificação de frações, procure nosso vídeo sobre esse assunto. Então, por hora é isso, garotos. Reveja essa aula, se for necessário, e responda às questões. Peça a ajuda de um professor. Grande abraço a todos e até breve.